Olá, Tadeu, novamente. Então, como vocês assistiram no primeiro vídeo, falamos um pouco, né, sobre o que seria essa missão de vida que as pessoas tanto procuram e tentam entender, principalmente com a astrologia. E quando terminamos, falamos que também tem a missão espiritual, missão de alma. Então, decidimos fazer um vídeo falando um pouquinho sobre, para tirar essa questão, essas dúvidas. O que seria, Tadeu, essa missão de alma? Olha, Qual a diferença também, né? eu posso dizer que a missão de alma é como esse vídeo agora, que é um complemento do outro. Ah, A gente iria fazer só um, sim. mas ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando Sim. alguma coisa. Então, a missão de alma seria aquilo que completa o ser em vida. Ele vem, busca ter bens materiais, busca ter segurança dentro da família, ele se junta a alguém, ou numa parceria, num casamento, de alguma forma, para ter mais força, mais sensação de pertencer a uma área, a uma situação. Então, a missão de vida não seria completa, não faria com que ele se sentisse completo, se não entendesse, então, o espírito e a alma dele, como pode se doar, ou ajudar, ou participar de um mundo, mas sem tanto compromisso material ou resultado material. É como se ele ajudasse o sistema em volta, né, se sentindo mais parte desse sistema, do que somente querer benefícios ou facilidades ou coisas assim. Mas qual seria a grande diferença, então, entre a missão de vida e a missão de alma? É que a missão de vida ela é terrena. Ah, entendi. Ela está muito associada, né? Algumas pessoas não percebem, mas veja bem. Nós temos um ciclo muito importante, que é o primeiro ciclo de Saturno, que vai até os 29, 30 anos, em média. Ah, que aí seria o tal famoso retorno de Saturno, que a gente um dia pode falar sobre isso aqui. Justamente. Então, a gente diz, em astrologia, veja, é uma forma de estudo, que, como se foi falado, né? E aí você tinha que ter assistido o vídeo anterior. Sim. Que você entra pela vida com uma certa facilidade, tendo uma sensação, e depois acha o teu caminho e se organiza em relação a quem você não vai estar completo se dentro desse parâmetro, dentro desse conjunto de experiências, estiver faltando a parte que você doa, ou seja, aquele ser que você se tornou forte, com resultado, passando pela situação de ter reconhecimento do teu trabalho, da tua profissão, que em primeira fase acontece ali com os 29, 30, se a pessoa olhar para dentro e ela, poxa vida, eu sou uma pessoa com essa profissão, poxa vida, eu tenho um casamento físico, poxa vida, eu tenho pessoas ligadas a mim, que ganham, que estão comigo no meu trabalho, mas se eu não entender que eu ajudo, que eu participo, que eu me dou através dessas mesmas pessoas de uma forma incondicional, sem querer ter o resultado, ou sem pensar que contabiliza ali. Entendo, como um reconhecimento. Isso. Então dá aquela sensação que muitas pessoas têm, né? Nossa, eu tenho tudo, já fiz isso, tô legal. Mas parece que falta alguma coisa, né? Isso. Então como, através da astrologia, podemos ver isso? Essa é a questão. Olha, eu vou fazer uma associação aqui, me desculpem algumas pessoas, não tem nada a ver, não leve em consideração
a questão signo ou coisas assim, Sim. pessoas, né, que tem a ver com esse signo que eu vou falar, né? Mas existe uma parte, né, de uma astrologia mais divertida ou uma coisa assim, que diz que o Deus, depois que criou todos os signos, certo? Da mesma forma que eu falei, que alguém buscou, então teve interesses, foi trabalhar, foi criar toda a sua estrutura, parece que então, como eu contei agora há pouco, ele esqueceu de alguma coisa. Então, parece que o Deus, não querendo esquecer de nada, foi lá e criou um último signo, que seria o de Peixes, que seria aquele que estaria passeando por ali para ajudar alguém, ou passeando por ali para consertar alguma coisa que quebrou. Legal. Ou para consertar, ou regenerar, ou gastar um tempo ali de doação para que o sistema continue funcionando certinho e para que o sistema tenha um apoio. Sim. Percebeu isso? Percebi, lembrando que temos todos os signos, né, no nosso mapa. Sim, e as pessoas têm que entender isso, muito né? boa a sua observação. Tem que entender, porque parece que fica, eu não... Não, a gente tem todos, né? Se você for ver um mapa, então todo mundo tem. Aquela pessoa que você olha e fala, nossa, essa pessoa é arrogante, nossa, essa pessoa só pensa no dinheiro. Não. Em algum lugar, no mapa dela, tem Peixes e tem o regente, Netuno. Netuno. Então é por aí que a gente começa a ver. Sim. É aí que está, né? Escondido até, porque... não é tão fácil não. de... Eu associo elemento água, né? Eu conto em palestras e para alguns alunos ou pessoas, eu falo, sabe quando você mergulha numa piscina? Sabe quando você mergulha numa piscina, no começo do dia, você ou chegou no clube, ou chegou ali na piscina do teu prédio, não sei, da sua casa, e você mergulha, ela é límpida. Você entra ali, você até consegue enxergar a água, enxergar embaixo e nadar sossegado. Mas você agora imagina que já todo mundo pulou na água, todo mundo se divertiu na água, entende? Algumas crianças entraram, pisaram na areia, voltaram na água, saíram, voltaram e tal, E aí você vai, mais tarde, mergulhar nessa água novamente, ela está mais turva, ou muito turva. Sim. Esse é o mundo de Netuno e Peixes. Esse é o mundo em que você nadando nessa piscina, vamos supor que a água realmente esteja mais turva ou até barrenta, para usar um termo da psicanálise, que é quando tudo é turvo, né? Só que você nadando, e vamos dizer a esmo, você esbarra em alguém dentro dessa piscina. Ou então esbarra em uma condição, uma situação, e que você, por deparar e encontrar do nada, veja que você não estava enxergando. Sim. Então você encontra pessoas, situações, como aquela senhora de idade que precisa atravessar a rua, que está ali com dificuldade, ou alguém que você ajuda e tal. Aí você diz, surgiu no meu caminho. É igual mergulhar na piscina turva. Porque o sistema ele não vai dizer, faça isso por aquela pessoa. Não, ele vai atrair ou como um semelhante, ou como uma necessidade de experiência, de provação, que a gente pode colocar assim, mas que é doação. Entende? Entendi. É a esmo. Né? E explica muito o elemento água. Não adianta você querer, veja bem, para muitas pessoas no campo do espiritual, vou aqui ter que dizer sobre que se diz em termos astrológicos, não sou eu que digo, são estudos e termos astrológicos, que 5%, 7%, 6% da humanidade consegue entender essa área ou conversar a respeito dela. Nossa. Mas que todas elas vivem numa porcentagem muito maior. Só que não estão percebendo, né? Ou não estão observando, assim, sim, de forma mais vista. Vamos dizer que 100% elas estão imersas no inconsciente das águas. Turva. Entende? Aí a gente diz assim, olha, 95% é inconsciente, 5% é consciente. Então, tipo assim,
Você mergulha na piscina e você acha que você tem uma consciência. Mas essa consciência é 5%. Por isso que se diz 5% da humanidade entende um pouco desse aspecto. 95% está mergulhando, nadando, encontrando pessoas e situações, às vezes se doando, às vezes pedindo ajuda, entende? Então, a gente estava conversando sobre justamente o período que nós estamos vivendo, e um período evolutivo espiritualmente. Espiritualmente, com certeza. Tá? É um período em que, se você parar para observar o que acontece, a humanidade em si, o sistema Terra, ele está vivendo e entrando num período de muita espiritualidade, no sentido de uns ajudarem os outros ou de uma necessidade de que um faça pelo outro. Alguns fatos e acontecimentos mundiais começaram a mostrar que nenhuma instituição, país ou organização está pronta para ajudar quando se tem algum acontecimento ou alguma forma de calamidade ou alguma necessidade humana ou da humanidade ou de uma civilização. Sim, no final é um ajudando o outro, um mandando daqui para lá, né? Isso. Nós estamos entrando num período, então, saber sobre o teu aspecto espiritual, observar aonde está o signo de peixes. Onde está o regente Netuno? Isso. Onde está o regente, em que posição, em que casa, em que signo, né? Sim. E observar aqui se torna um pouco mais difícil. Sim. O que às vezes você precisa de um aprofundamento. Não queira fazer isso de forma rasa. Você precisa, como foi dito no outro vídeo, você precisa conversar, estudar em grupo. Sim, afinal não é um assunto raso, né? É um assunto profundo. Não dá para ficar no superficial, então não é assim. Acho que as pessoas, quando chegam, elas acham que vão receber, isso, a missão é isso, você é isso. Vai resolver rápido, tá ali, né? Já. Uma resposta rápida. Eu vim pronto, aqui já pra sei. fazer uma mapa, eu quero saber. Gente, não é assim, né? A gente tem que tirar um pouco essa visão das pessoas têm, né? Sobre a própria leitura de mapa, né? Na astrologia. Mas que legal. Agora a gente já sabe mais ou menos aonde, né, que a gente vê, mas precisa de um aprofundamento, tá? Precisa que você perceba qual o aspecto, qual a conexão. Às vezes não é o planeta estar numa posição em casa que vai definir, às vezes, uma conexão com os aspectos. As interações com todos os outros. Por isso que a gente não vê separado, né? Uma coisa, a gente vê um todo. A gente pode dar um exemplo. A gente vai ter alguém que tem um ascendente peixes. Tá. Certo? Casa 1. Esse já nasceu, né? Tipo assim, quando o ascendente entrar em funcionamento maior na vida dele, ou por um trânsito, uma passagem, ou por o complemento do 29 e 30, que fecha o círculo de aprendizado. O retorno de Saturno. Daí ela se torna mais assim, apreensiva. Sem que perceba, ela está mais atenta à necessidade dos outros. Ai, que legal. Entende? Por quê? Ela estando formada, ela estando construída, ela tem uma força maior para se doar e não sentir perdas. Entendi. Ela tem uma segurança interna de que gastar um tempo para alguém, fazer alguma coisa pelo outro, por uma situação, seja por uma criança, ou uma pessoa de idade, uma necessidade, um necessitado, não importa. Ela não vai se sentir perdendo. Ela se sente completa. Então, ela faz aquilo. Agora, vão existir pessoas que de repente vão dizer: porra, eu esqueço toda hora de mim. Caramba, eu me dedico a querer fazer, completar. Então, quando eu vou ver, eu me perdi, dispersei. Você está dentro de um campo espiritual, nadando naquela piscina que a gente falou, encontrou alguém que momentaneamente vai lidar com você em alguma
situação ou necessidade. Pode ser até que você que encontre alguém para ter essa vivência, experiência com o crescimento pessoal, entende? O campo espiritual é magnífico no sentido de evolução do ser, porque depois de uma experiência que às vezes pode ser colocada de maneira negativa ou alguma coisa assim e tal, vai haver uma compreensão absurda do aspecto. Então as terapias são muito importantes, apoios, aconselhamentos, e todo esse tipo de trabalho terapêutico ou psicológico, analítico, ele vem nessas áreas ajudar de maneira absurda, que as pessoas tenham compreensão da experiência. Tipo assim, nadou na piscina e encontrou alguém, está imerso nessa coisa. Teve uma experiência. Isso. A evolução desse entendimento, a compreensão te eleva espiritualmente. É isso que faz você andar para frente. Na verdade, quando você para e olha, entende a lição. Você entende a lição. E quando você chega nisso, você consegue evoluir para o próximo, né? Sim. Não então, ficar mais no... Veja que, então fica bem claro, né? Missão de vida, só para somar, eu sei que o outro vídeo é missão de vida, mas ela mostra e determina aquilo que você constrói em vida, tem como se você pudesse ter tua agenda escrita, meu percurso, o que eu fiz, o que eu concretizei, meu caminho, missão, tá? Passa uma régua, eu fiz minha missão. Aí, campo espiritual, você nem vai lembrar de coisas. Você não vai ter como estipular. Você está nadando no elemento água, você está indo por aí como um espírito que encontra, não tem mais o corpo físico, que está com fome, que está com sede, que quer bens ou finanças. Não tem mais esse aspecto. É só a força energética do espírito alma que se consome ou que se doa ou tal em função de alguém ou de algo, de uma situação. Muito legal, muito legal. Isso completa, né? Sim. Isso completa, é um complemento, né, do outro. E fecha, né? E fecha. Se você falar yin e yang, branco, preto, você pode falar missão de vida e missão de alma. Entende? Entendo. O concreto, o específico, o particular e o necessário. Sim. O inusitado, o solto, o sem peso, o sem... que não vai trazer realização, concretização, porque você não vai cobrar nada do sistema porque atravessou uma senhora idosa no farol, ou porque cuidou de uma criança que precisava de algo, ou por uma instituição, ou por teu vizinho, ou por nada. Sim, isso vai depender, né, das posições e como que tá lá no Sim. Para cada pessoa, como eu disse, para cada pessoa não existe receita. Não existe receita. Não existe receita. E outra, não existe pílula mágica, tá, gente? Yes. Que assim, é o que eu mais vejo. Não querendo, né, julgar nada, mas não é assim. As coisas não são assim, né? É tudo um caminhar, um subir de degrau, uma compreensão. E aí você vai formulando isso. Quero dizer mais uma coisa importantíssima dentro desse estudo do que é a missão espiritual. Vamos lá. Não existia essas questões, essa busca, não existia há alguns anos ou há muitos anos atrás, certo? Porque nós estamos num campo vibratório, o sistema, nosso sistema solar, a nossa humanidade, nosso conjunto de gerações somadas, o conjunto de gerações que estão aqui somadas, tem o que chama uma egrégora, ou você pode chamar um conjunto de experiências necessárias dentro do campo espiritual. Nós estamos dentro e rumando para mais disso. E por isso que de alguns tantos anos para cá, começou a ficar tão evidente, tão chamativo e tão colocado essa ideia de entenda a sua missão espiritual. As pessoas têm procurado, né? Sim. Mas também elas têm sentido essa necessidade, né? E que esse vídeo, a nossa conversa e tudo, possa ajudar, né, a ter
uma visão um pouco mais abrangente, mais, assim, de uma forma mais pé no chão, de uma forma mais consciente, para não gerar dúvidas, para não gerar conflitos. Espero que tenha trazido um esclarecimento que um completa o outro. Sim, certo? Isso, justamente. Não tem missão de vida completa e tal se não tiver associada a uma missão espiritual. E não adianta também, eu falo muito isso, existem pessoas preocupadíssimas. Existem pessoas que vêm às vezes e falam, eu não quero saber se eu tenho que ter, eu não ligo para a profissão. Eu falo, olha, enquanto não existir na tua psique uma soma de experiências que diz que você é forte, ou que diz que você está completo, você sentirá menos força para o espiritual. Porque você acaba se desvanecendo. Você fica sem a força interna para fazer atuar no sistema. A gente não pode esquecer que estamos aqui, né, também. Isso, de não corpo, é nem um ali, nem só aqui. De corpo e alma. É meio, gente. Um equilíbrio ali, senão você se perde, né, no caminho. Ai, que legal. Eu espero ter esclarecido, né, e aqui a gente fecha. É mesmo para explicar, né, isso que tanto é falado. As pessoas têm tantas dúvidas, mas onde que vê isso? Então é mais uma explicação, assim, né, básica para as pessoas entenderem. E aí tem que se aprofundar, tá bom? Sim, para cada pessoa diferente. Tem que dar uma aprofundada, tem que olhar, né? Mas nós estamos num momento muito bom para isso. Muito bom. E existem muitas pessoas, existem muitos caminhos para isso. Isso que é importante. Ai, legal. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Até agora a gente vai fazer um pouco de missão de vida e um pouco de missão de alma. Sim. Tchau, tchau.